Japão, o país asiático que é a terceira maior economia do mundo, com um PIB de 4,9 trilhões de dólares, que além de possuir um setor industrial e tecnológico muito solidificado, também conta com uma mão de obra bem instruída e eficiente. E após sair destruído da Segunda Guerra Mundial, o Japão contou com a ajuda de seu antigo inimigo Estados Unidos para se reconstruir, tendo a sua constituição totalmente redigida pelos americanos, que limitaram a atuação militar do país para evitar uma nova guerra. E durante anos, o Japão se beneficiou disso, pois enquanto os americanos garantiam a sua segurança, a nação conseguiu alocar os seus recursos que iriam para a defesa em outros setores. Tanto que os japoneses experimentaram um dos maiores booms econômicos da história, rapidamente se consolidando como uma potência econômica e industrial no século XX. Contudo, o Japão entrou em uma grande estagnação desde a década de 90, além de ter a concorrência de vizinhos asiáticos atualmente, como a Coreia do Sul e principalmente a China, que vem expandindo rapidamente a sua influência na região. E nesse vídeo, vamos entender por que o Japão é proibido de ter um exército, além das tentativas dos japoneses em mudarem essa situação, com a crescente ascensão da influência chinesa no continente asiático. Para entender a situação do exército japonês atualmente, precisamos primeiro voltar para a Segunda Guerra Mundial, quando após o Japão perder a guerra em 1945, os Estados Unidos, pensando em reduzir as chances dos japoneses se militarizarem novamente e possivelmente iniciarem novas guerras na região do Pacífico, redigiram uma nova constituição para os japoneses em 1947, de forma a atender os interesses norte-americanos, com o objetivo de aproximar o Japão dos princípios e metas ocidentais. Com isso, no artigo 9º dessa Constituição, consta que a nação japonesa iria aspirar à paz internacional baseada na justiça e na ordem, com o povo japonês renunciando para sempre à guerra como direito soberano da nação e ao uso da força como meio de resolução de disputas internacionais. Entretanto, durante a Guerra da Coreia em 1950, houve uma preocupação quanto à segurança da nação japonesa, devido principalmente à proximidade geográfica do Japão com o conflito e a ausência de forças militares para defenderem a nação. Dessa forma, surgiu o temor de que o país fosse alvo da União Soviética posteriormente, obrigando as forças de ocupação americana e o Estado japonês a realizarem uma revisão da Constituição, permitindo o surgimento de uma força militar autodefensiva, popularmente conhecida como JSDF, ou Forças de Autodefesa Japonesa, concedendo ao Japão um restabelecimento parcial das forças armadas ao longo dos anos. Todavia, um ano após o início do conflito da Coreia, a ideia de que o Japão não necessitava de um exército foi intensificada em 1951, quando o Tratado de Segurança Mútua entre o Japão e os Estados Unidos foi criado e assinado por ambas as partes. E esse acordo permitiria que as forças americanas permanecessem em território japonês, mesmo depois que o país recuperasse a sua soberania. E o primeiro-ministro japonês da época, Shigeru Yoshida, enxergou com bons olhos aquela situação, pois a nação japonesa teria a maior potência do mundo como guarda-costas. Além disso, significaria que o Japão não precisaria se preocupar com os gastos militares, destinando todos os seus recursos para a reconstrução do país e a recuperação da indústria, que até então encontrava-se devastada. E mesmo como aliado estratégico dos Estados Unidos no Pacífico, o Japão não chegou a participar de conflitos diretos entre nações. Um caso controverso, no qual o Japão foi amplamente criticado devido à sua atuação, ocorreu em 1991 durante a Guerra do Golfo, quando houve uma invasão do Kuwait pelo Iraque. Naquela situação, os Estados Unidos e seus aliados enviaram tropas e equipamentos para combater o Iraque, enquanto o Japão enviava recursos financeiros para as forças aliadas. E para muitas pessoas, esse fato foi considerado vergonhoso para as forças de autodefesa do Japão, resultando em comoção e revolta entre os militares japoneses, que em 1992 conseguiram aprovar a Lei Internacional de Cooperação pela Paz, permitindo que a JSDF participasse de operações de manutenção da paz das Nações Unidas, em áreas não combatentes como ajuda humanitária, e na reconstrução de locais atingidos por desastres naturais, tanto que foram essenciais na recuperação da infraestrutura da cidade de Kobe, após o terremoto de 1995, e também atuaram no maior desastre nuclear desde Chernobyl, que ocorreu em Fukushima no ano de 2011, quando houve o maior terremoto da história do Japão, seguido de uma tsunami.
Conforme a atuação dessas forças armadas em desastres naturais e serviços humanitários, e com o seu amplo reconhecimento e prestígio, a população japonesa começou a enxergar com bons olhos os militares, deixando de lado o temor e o ressentimento criado durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, por mais que essa estratégia tenha se provado muito bem sucedida em um primeiro momento, pois o Japão se tornou um dos países mais pacíficos do mundo e experimentou um grande boom econômico pós-Segunda Guerra, que alçou o país como a segunda maior economia do mundo durante o século XX, essa situação pode estar mudando. Pois com o grande crescimento da China, que tornou a nação uma superpotência global, naturalmente está ocorrendo um massivo investimento militar e o aumento da influência chinesa no Pacífico, além dos constantes testes nucleares da Coreia do Norte, que colocam em risco a soberania de muitos países da região, mas principalmente o Japão, que recentemente teve o seu espaço aéreo invadido por um míssil lançado na Coreia do Norte, o qual acabou sobrevoando o país e caindo no mar. E essas constantes ameaças de guerra e intimidações que o Japão vem sofrendo por parte de seus vizinhos deixa claro a frágil soberania que o país impõe na região, com as forças armadas japonesas ocupando desde o fim da Segunda Guerra Mundial um papel meramente defensivo, que em caso de um ataque, a segurança do país ficaria por conta dos Estados Unidos, que abriga no Japão desde 1950 23 bases militares e cerca de 50 mil combatentes, distribuídos em instalações do exército americano, mais precisamente na região de Okinawa, além de navios e aviões de guerra marcarem constante presença na região. Contudo, à medida que a economia japonesa crescia ao longo dos anos, os gastos militares sempre foram tema de debate entre os parlamentares, pois apesar do Japão destinar apenas 1% do seu PIB para fins militares, sendo um patamar abaixo de diversos países como Brasil, Alemanha e Itália, em termos absolutos, principalmente por ser a terceira maior economia do planeta, o país é o nono que mais investe em forças armadas, destinando 54 bilhões de dólares em 2021. Mas mesmo com esses recursos destinados às forças de autodefesa, o Japão ainda está muito longe de seu principal rival na região, que é a China, que injetou mais de 293 bilhões de dólares no setor em 2021, causando preocupações quanto à expressiva expansão militar chinesa e seus interesses já declarados sobre áreas do Pacífico, mais precisamente no Mar do Sul da China, criando diversas ilhas artificiais sobre a região, que até então tornaram-se autênticas bases militares sobre o Pacífico. E essas expansões estão gerando um aumento significativo das tensões entre os dois países, como por exemplo em 2013, quando a China passou a criar sobre a região uma zona de identificação de defesa aérea no Mar da China Oriental, que inclui, dentre muitos territórios de nações independentes, as Ilhas Senkaku, as quais pertencem ao domínio do Japão, mas são disputadas tanto pela China quanto por Taiwan. E em 2022, a China anunciou que iria exigir um plano de voo de todos os aviões que adentrassem nessa zona, deixando claro que consideram as ilhas como parte de seu território. Com base na iminente ameaça chinesa e norte-coreana próxima ao arquipélago, no ano de 2015, o então primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, por meio de uma reinterpretação da Constituição, permitiu ao Japão e seus militares a defesa de seus aliados pela primeira vez na história. E tal mudança ergueu o caminho para que os Estados Unidos, com as preocupações em relação à Coreia do Norte e à China, revesse as diretrizes de aliança com o Japão, expandindo ainda mais a cooperação militar entre as duas nações. E a aliança seguiu alçando patamares importantes, pois mesmo com a saída de Shinzo Abe, os seus sucessores compartilham da mesma política externa, permitindo maiores gastos com defesa e maior cooperação no desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente para mísseis balísticos e projetos militares com os Estados Unidos. Tanto que o Japão comprou recentemente 105 caças supersônicos F-35, um dos mais modernos da atualidade. Com isso, apesar da defasagem sofrida ao longo dos anos, as forças de autodefesa do Japão vêm buscando cada vez mais autonomia, com entidades do governo japonês afirmando ser uma ação necessária diante da nova política que vem emergindo no Pacífico. E a resposta a esse novo cenário seria a fortificação e mudança na política de autodefesa do Japão, considerada por muitos analistas e militares algo defasado diante dos desafios da geopolítica atual. Sendo assim, os japoneses têm investido pesado na modernização de seus equipamentos, especialmente na defesa interna, principalmente para as ilhas do sudoeste que estão em risco das movimentações chinesas.
Outro aspecto relevante é a marinha japonesa, que desde o final da Segunda Guerra Mundial estava praticamente obsoleta e estagnada. No entanto, o Japão está expandindo a sua capacidade naval investindo em submarinos Soryu, que estão entre os mais modernos do mundo, além da conversão de porta-helicópteros em porta-aviões completos, capazes de operar o caça F-35 para pouso e decolagem vertical, podendo atuar em qualquer região do mundo. Também é válido mencionar que não é apenas o Japão que tem sido afetado pelo crescente expansionismo chinês, com países como Austrália e Índia sendo alvos das constantes ameaças e domínio chinês sobre o Mar do Sul da China, região extremamente importante por escoar toda a produção do Pacífico. E esse fato está obrigando esses países a reforçarem os seus meios de defesa, com o objetivo de proteger os seus interesses na região. Sendo assim, com o objetivo de frear a incontrolável expansão chinesa, os Estados Unidos, por meio da administração do ex-presidente Donald Trump, reviveram no ano de 2017 o Diálogo de Segurança Quadrilateral, conhecido como Quad, no qual consiste em um acordo de segurança entre os Estados Unidos, Austrália, Índia e o Japão. Em novembro de 2020, as marinhas das 4 nações pertencentes ao Quad realizaram o primeiro exercício em conjunto, reafirmando o compromisso com a integridade da organização. Todavia, as pretensões japonesas vão muito além disso, pois o governo japonês, ao revisar a sua política de defesa, aprovou o aumento dos gastos no setor militar para 2% do PIB até 2027, com um orçamento estimado em 320 bilhões de dólares em apenas 5 anos, que colocaria o Japão entre os 3 países com os maiores gastos em defesa, apenas atrás dos Estados Unidos e da China. E esse investimento claramente seria um rompimento com a tradição pacifista desde a década de 50, mas segundo as autoridades japonesas, a ação é uma resposta a um desafio estratégico sem precedentes, a China. E essa participação do Japão no Quad e a aliança militar cada vez mais estreita com os Estados Unidos ressalta as intenções de uma nação que está movimentando meios para impedir a violação da sua integridade soberana, que está em risco caso as ameaças e investida de seus vizinhos se tornem reais. E essa situação só se tornou possível graças aos longos anos de abandono aos meios defensivos, confiando incondicionalmente que outras nações garantiriam a sua segurança. Portanto, a instabilidade gerada no Pacífico permitiu ao Japão mudanças significativas nos códigos constitucionais herdados após a Segunda Guerra, e tal mudança se torna notória principalmente nas forças de autodefesa, as quais estão entre as mais bem equipadas do mundo, capazes de causarem danos expressivos caso seja necessário. Entretanto, as forças japonesas ainda sentem o pesado reflexo do seu passado, com grandes obstáculos a serem superados, mas ainda assim, estão ganhando cada vez mais relevância no cenário internacional. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.